Muito bem, estamos recebendo aqui hoje no estúdio da Copacol para mais um podcast, a Laís Peça, ela que é gerente das unidades industriais de peixes de Nova Aurora e também de Toledo. Trabalho intenso, né, Laís? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Xavier. Obrigada pelo convite. Esse é um trabalho bastante intenso, É intenso, bastante né? dinâmico. Trabalho com muita gente, né, Laís? Muita gente, mas é um ótimo trabalho. Laís, antes da gente entrar no assunto para falar da produção de tilápias dentro da indústria, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história na Copacol, a sua trajetória profissional, se você é daqui da região, se veio de fora trabalhar, porque muita gente vem de fora trabalhar na Copacol, né? Conta para nós um pouquinho da sua história, da sua trajetória na nossa cooperativa. Tá bem, então eu me encaixo nesse sentido de que vim trabalhar aqui na Copacol. Eu me criei em Pato Branco, fiz estágio em Curitiba, me formei em Curitiba, me criei em Pato Branco e vim fazer estágio aqui na Copacol. Então, meu estágio obrigatório foi aqui na Copacol em janeiro de 2003 e ao final do ano, quando me formei, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui na Copacol. Então, eu iniciei minha carreira aqui, minha trajetória, em dezembro de 2003. Na extensão da avicultura, trabalhei lá por 7 anos na avicultura, entre Jesuítas e Cafelândia, e depois eu fui para o incubatório. No incubatório também fiquei por 6 anos lá, como encarregada do incubatório de Nova Aurora, participei do projeto de expansão do incubatório com o incubatório de Goerê, e posteriormente recebi o convite para a gerência do abatedouro de peixes de Nova Aurora. Aí onde mudou toda a carreira, eu tinha uma trajetória na avicultura e fui para a área de piscicultura. Fui me adaptando, aprendo bastante todo dia e estou lá desde 2016. Bom, Laís, é um trabalho intenso realmente, né? É uma história já grandinha na Copacol, né? Mais de 20 anos, 20 anos, né? 20 anos de Copacol, já pegou a maioridade na Copacol, né? Mais de 18, já 20 anos. Mas que bom que você veio, estamos aqui junto, vamos falar das nossas unidades industriais, né? Como é que é feito o trabalho no dia a dia, envolve muitas pessoas, são vários processos, né? É um trabalho que vem do campo, né? Para ser concluído dentro da indústria, né? O trabalho todo é feito no campo de produção dessa tilápia e depois ela chega na indústria onde você gerencia todo um pessoal ali, uma equipe grande, 2 turnos de trabalho. Conta um pouco para nós de como é feito esse trabalho dentro da indústria, Laís. Então, Xavier, o peixe, nós temos 2 indústrias, né? Nova Aurora e Toledo. Nova Aurora ela tem uma capacidade de processamento maior. Nova Aurora nós temos um abate aí de 145 mil tilápias dia e Toledo 40 mil tilápias dia. Então, Nova Aurora nós temos 2 turnos, o processo é um pouco mais complexo, com um portfólio maior. Nova Aurora tem algumas certificações também que nos habilitam aí para mercados externos. Nós temos a certificação da BAP e a certificação Halal, que nos habilita aí para maiores mercados, e Toledo nós temos uma certificação regional que é para mercado interno apenas, né? Então são 2 contextos diferentes de produção, dois tipos de portfólio que nós temos um trabalho realmente bastante intenso, né? De bastante aprendizado e com muitas pessoas, com muitas culturas diferentes, a gente tem que se adaptar todo dia e buscar sempre uma forma diferente de trabalhar para poder atingir aí os resultados. Cada dia um desafio, né, Laís? Com certeza, cada dia um desafio. E falando de desafio, um grande desafio é a mão de obra, né, Laís? Sim. Principalmente vocês passaram nós passamos por um período de pandemia, foi um momento muito difícil, né, para recrutar, para trazer pessoas para trabalhar, mas mesmo assim, pós-pandemia, as dificuldades para contratar ainda continuam. Como que é esse desafio de trabalhar com pessoas, de contratar, de trazer pessoas para trabalhar na Copacol? Então, nós trabalhamos com pessoas como eu falei, de várias culturas, várias regiões, né? É um raio de atuação aí de até 120 quilômetros. Então, são muitas pessoas, até estrangeiros, enfim, a gente trabalha lá no nosso processo. Para isso, a gente precisa estar muito com a equipe muito próxima, né? Com as pessoas muito próximas, entendendo as necessidades dela, tem que ser sempre muito transparente. Temos um trabalho bastante intenso junto com a área de DGP e áreas de apoio para ter ações que tragam atração e retenção para as pessoas aqui para dentro da nossa empresa. Então, entendendo o perfil dessas pessoas e algumas necessidades, a gente atrela isso tudo ao nosso processo para que possa reter o máximo para que elas fiquem na nossa empresa. Então, é um trabalho bastante intenso. A proximidade ajuda nesse sentido.
Laís, é um trabalho intenso, é um desafio grande, mas a gente sabe que também é oportunidades, né? O Copacol gera oportunidades nessas indústrias de peixes, tanto em Nova Aurora quanto Toledo. Você falou que é um raio de 120 quilômetros, né? É várias oportunidades também. Ao mesmo tempo que a Copacol tem esse desafio de contratar, de ter essa mão de obra, mas também oportunidades para quem está desempregado, para quem quer trabalhar, não é? Com certeza, com certeza. Nós temos um leque de vagas aberto, desde cargos operacionais a cargos de gestão. Então, tem sempre oportunidade. As pessoas tendo vontade, se preparando, a oportunidade está sempre na mão. Outra questão também, outro desafio grande são as questões sanitárias, né? São várias normas que têm que ser cumpridas. Como que você trabalha nessa questão sanitária? O processo ele é todo, vamos pensar, higiênico sanitário, né? A gente cumpre várias normas para buscar a segurança do alimento. Essas normas são normas internas que estão atreladas às certificações. Então, todo o processo ele é validado e verificado junto com o controle de qualidade, na planta de Nova Aurora junto com o CIF, para que a gente possa ter um processo adequado. Bom, agora um período difícil, como já comentei, mas gostaria que se você quiser fazer algum comentário também, falar sobre o período da pandemia. O desafio foi maior nesse período, Laís? Muito, muito. Foi um período de muita incerteza, né? Nós trabalhamos, se todo dia é um desafio hoje, lá era maior ainda, porque a gente chegava para trabalhar, não sabia quantas pessoas vinham, se elas vinham, né? Se trabalhava o dia Se todo? trabalhava, não trabalhava o dia todo e com medo, né? Uhum. Mas a gente teve uma equipe multidisciplinar dentro da empresa, né, dentro da Copacol, um comitê onde nós trazíamos as decisões, tomávamos algumas decisões, sempre buscando conciliar com as orientações sanitárias, né, da Secretaria Cumprir os decretos? Isso, é. Então, a gente vinha trazendo isso para os colaboradores para buscar demonstrar as informações e agir de forma coerente com o que estava preconizado para que as pessoas se sentissem um pouco mais seguras. E assim a gente foi passando por esse período que realmente foi um período muito difícil que marcou a vida de todo mundo, né? Isso mesmo, Laís. Falando em pessoas, a gente sabe que são duas indústrias a quais você é responsável, você é gerente. Uhum. Para isso, você tem que ter uma equipe bem afinada, né, Laís? Uma equipe grande, uma equipe competente. Como que você trabalha com essa equipe? Como que é o trabalho de cada um nesse processo não no processo de produção lá dentro da indústria, lá nas máquinas, mas no processo de gerenciamento? Tem uma equipe que me dá um apoio, né, muito grande. Sem eles a gente não consegue fazer nada, né? A equipe de supervisão, a equipe de analistas, eles me apoiam nesse sentido de onde eu possa me desdobrar entre as duas indústrias. Então, quando eu não estou numa, a equipe está conduzindo e assim ao contrário, né? Então, a supervisão, a equipe de analistas, eu compartilho bastante as informações com eles, coloco eles ao par das coisas que estão acontecendo, busco dar autonomia e trabalhar junto para que eles também entendam cada vez mais os processos e a gente possa trabalhar realmente junto, né? Para que não tenha que depender tudo exatamente de mim para que as coisas aconteçam. Tem que ser o contrário, a gente tem que realmente delegar para poder que eles cresçam e eu também possa buscar mais atividades, né? Bom, já que estamos falando em ser humano, pessoas, mão de obra, você tem a ideia de quantas pessoas trabalham em Nova Aurora e quantas trabalham em Toledo? Esse número de colaboradores dentro da produção? São 900 pessoas em Nova Aurora e 300 pessoas na unidade de Toledo que trabalham no setor produtivo. Aí tem as áreas de apoio que trabalham junto conosco aí, que vai dar mais umas 150 pessoas entre as duas indústrias. Falando agora em produção, em carne de peixe produzida, né? Não é só o filé. Lá na indústria também, outros produtos são preparados. Você tem ideia quantos produtos são à base da tilápia são preparados na indústria? Nós temos no portfólio de Nova Aurora um pouco mais amplo, né? Ele é basicamente dividido em dois produtos maiores, a filé e a posta, né? Em Nova Aurora, basicamente 55% é filé e 45% é posta. E daí a gente tem os coprodutos, vamos pensar. Tem o petisco, tem a pele, a escama, o CMS que a gente acaba fazendo e aproveitando a tilápia. Então, do produto que entra para o abate, cerca aí de até 50% a gente consegue aproveitar da tilápia no abatedouro de Nova Aurora. Em Toledo a gente tem um portfólio um pouco mais restrito que é a produção de filés.
Laís, outra coisa também, mercados, né? A Copacol produz e para produzir tem que colocar em algum lugar, né? Tem que comercializar, tem que vender esse produto. Quantos por cento, mais ou menos, é consumido no mercado interno e quantos por cento é consumido no mercado interno? Você tem essa noção? Então, cerca de 15% é exportado da nossa produção. E o demais fica dentro do nosso mercado interno. A gente tem um volume crescente aí de exportação, buscando novos mercados, com o filé, com o produto e com esses demais produtos, escama e pele. Laís, agora outro assunto é a expansão. A gente sabe que tem um número X em Nova Aurora, tem capacidade para aumentar, né? A indústria tem capacidade para produzir mais. E também em Toledo. Como que está esse projeto? Tem algum projeto para expandir, para produzir ainda mais nessas indústrias, tanto em Nova Aurora como em Toledo? Sim, Xavier, nós temos esse ano de 2023 é um ano bastante intenso para nós estamos vivendo uma expansão, né? Temos o nosso planejamento estratégico um direcionamento de até 2025 abater 230 mil tilápias, então para isso a gente vem se organizando desde então. Hoje está com 180. Hoje 180, 180. nas duas plantas. E para 230. Isso, para 230. Então, esse ano a gente está trabalhando a ampliação de Nova Aurora de 145 mil para 150 mil, isso acontecerá no segundo semestre. Essa ampliação ela vem bastante pautada aí na automação, é um tema que a gente tá levando muito latente no nosso processo lá. Nosso processo de tilápia atualmente ele é semiautomático em Nova Aurora e a busca aí para torná-lo 100% automático, a filetagem. Então, um processo bastante intenso. E para Toledo, nós estamos com estudos também para chegar, duplicar a capacidade, que hoje temos 40 mil, para 80 mil, aí atingindo então as 230 mil cabeças. Você comentou em automação. Tem esse projeto para automatizar o processo também, com isso diminuir custos e melhorar a qualidade do produto, é essa a proposta? A ideia da automação sim é melhorar a produtividade, né? A gente consegue ter uma performance melhor com relação à produtividade e a gente consegue talvez reduzir alguns postos de trabalho também, né? Então essa é a ideia da automação. Isso tá muito latente nas duas indústrias. A unidade de Nova Aurora é tida como uma das maiores do país ou da América do Sul no sistema integrado e é pioneira. Isso se confirma realmente? Sim, só com a unidade de Nova Aurora nós já tínhamos a Copacol como referência no tamanho de processamento de tilápia, aí, com a produção de 1.200 toneladas mês, né? Volume grande. É um volume grande e com a Acrescentar Toledo a gente realmente consolida essa referência aí como maior produtora. Bom, agora vamos falar de gestão, né? A sua área, gestão, você está ali sempre, né? Foi conduzida a esse cargo, né? Tanto em Nova Aurora como em Toledo. Como é o desafio de gestora para você? Desafio diário, né? A gente tem que se reinventar todo dia, mas é bem dinâmico, é algo que eu gosto. Penso que um diferencial da gestão importante na gestão é estar no processo, estar próximo das pessoas, entender como que as coisas funcionam, como que os processos funcionam, para poder conduzir e facilitar, né? Eu vejo o gestor como um facilitador do trabalho das pessoas. O entendimento de tudo isso ajuda a buscar recursos para facilitar a atividade das pessoas. Bom, Laís, nós estamos com o nosso podcast Copacol, falando da indústria de peixes de Nova Aurora e de Toledo, da Copacol. Você trabalha no dia a dia ali com várias pessoas, nós já comentamos sobre isso, né? Quando a Copacol precisa de um profissional específico para uma área e de repente não encontra no mercado, como que você trabalha com esse desafio? Nós temos, a equipe é grande, né, como a gente já falou, então a gente busca sempre desenvolver as pessoas, né? Preparar já e preparando um colaborador para... O nosso foco maior é identificar as pessoas no processo, dentro das etapas, e buscar investir nela, né? Com treinamentos, com funções, distribuir funções para que as pessoas vão se preparando e a gente consiga, num determinado momento em que precise de pessoas para determinados cargos, a gente tenha pessoas preparadas ou com perfil adequado aí para poder chegar nesses cargos. Então, a maior parte dos nossos líderes, até supervisão, enfim, são pessoas que já estavam no processo e hoje estão
na gestão. Bom, você falou que veio de Pato Branco, né? Pato Branco, na região sudoeste, veio para Capelândia, totalmente diferente o clima, o jeito das pessoas, né? E como que você se sentiu aqui quando você chegou? Você se imaginava que você que veio para cá fazer um estágio iria chegar à gerência de uma das unidades maiores da América Latina de produção de tilápia? Você esperava por isso? Você projetava isso? Não, Xavier, não. Na verdade, vim fazer o estágio, gostei muito daqui, da Copacol, da cultura da Copacol. Casou aqui? Casei, tenho filha, e então gostei muito, vim para cá. Não me imaginava, né? A gente comecei na extensão, com atendimento ao produtor, era uma área muito técnica, né? E daí a gente foi se transformando, a empresa me deu muito, a Copacol me deu muita oportunidade, sempre confiou no meu trabalho e conforme foi passando o tempo, tinha desafio, eu sempre fui buscando, fui gostando disso. A Copacol dá oportunidades, Laís? Muita oportunidade, muita autonomia. A gestão é muito participativa, né? Onde a gente pode ter acesso à informação, ter acesso ao que as coisas estão acontecendo. E se você tiver vontade, tem certeza que vai conseguir chegar nos seus objetivos. A indústria de peixe de Nova Aurora de Toledo hoje é referência. E a Copacol também é uma referência no geral. As pessoas têm projeção, têm vontade de trabalhar na Copacol. Assim como você teve uma carreira promissora, chegou de estagiária à gerência, né? Que recado você deixa, que conselho você dá às pessoas que têm vontade de trabalhar na Copacol, estão se preparando, estão nas faculdades? Qual o conselho que você dá a essas pessoas com relação às oportunidades oferecidas pela Copacol, sobre o crescimento, as possibilidades de crescimento que elas têm dentro da cooperativa? Eu acho que a primeira coisa é ter realmente atitude, né, de procurar. A partir do momento que estiver aqui, vamos pensar um estagiário que iniciar aqui, realmente a dedicação é importante, né, se dedicar, se doar. A capacitação. Em todo o processo, para que possa buscar, né, a capacitação técnica e ir atrelando ao que está acontecendo dentro da empresa. Então, a oportunidade está sempre de portas abertas, né? E quando acontecer algo que for oferecido um cargo ou uma atividade, para que a pessoa se disponha a realizar, se desafie a realizar, que vai conseguir e vai conseguir chegar nos seus objetivos, com certeza. Muito bem. Nós comentamos há pouco de expansão, até acabei de ir nesse assunto aqui. Lá em Nova Aurora, tem capacidade de aumentar ainda a estrutura física do prédio? O terreno é suficiente? O espaço é suficiente para isso? A unidade de Nova Aurora já está totalmente tomada. Está no limite. Não temos mais capacidade de ampliação do terreno. Pode ser algumas mudanças dentro do processo que nos habilitem a ampliar um pouco mais, mas hoje chegaria então no limite das 150 mil cabeças. Agora falando para o colaborador que está lá dentro, ele se desloca às vezes, são 2 turnos de trabalho, né? Primeiro e segundo turno, né? Você disse que um raio de 120 quilômetros, né? O que você tem a dizer a esse colaborador, esse que se dedica, que vem, sai de casa de manhã, sai de casa à tarde, volta na madrugada, ele trabalha, ele se doa. O que você tem a comentar? Até porque nós estamos nas vésperas do Dia do Trabalhador, que é o dia 1º de maio. Que recado você dá a esse colaborador seu que você tem e que se dedica dentro da indústria ali no dia a dia, trabalhando junto com você, produzindo, ajudando o crescimento pessoal dele e também o crescimento da empresa? Eu expresso minha gratidão, né? Meu agradecimento realmente a esse colaborador. São diversos colaboradores que têm essa rotina, né? Que realmente é bastante puxada, de sair na madrugada e voltar no final da tarde de casa, mas a gente conhece muitas histórias importantes e vê o desenvolvimento, vê o que as pessoas conseguem conduzir a vida dela, conseguem adquirir e formar a sua família ou sustentar a sua família a partir desse trabalho. Então, são pessoas que se dedicam e eu tenho o meu sentimento de agradecimento para elas. A Copacol, dentro da indústria, também tem vários benefícios ao colaborador, vários programas, né? E programas que motivam, que dão a eles aí a oportunidade de se motivarem ainda mais para que possam continuar, principalmente aqueles que se destacam, né? Tem o colaborador destaque, tem o programa também que indica, né? Tem vários programas também. Aquele Estou Presente, como que vocês trabalham isso aí? É uma iniciativa de vocês lá dentro, da gerência, de trazer essas promoções, esses programas para contemplar, para motivar o colaborador ainda mais?
Sim, Xavier, nós temos uma equipe composta multidisciplinar, né, com a área da produção, a área de DGP e as áreas de apoio, refeitório, administrativo, em que a gente ouve os colaboradores, né, tem alguns momentos para ouvir, a gente faz um café lá com o gerente, até amanhã nós temos o café com a equipe, uma vez por mês, onde a gente traz alguns temas para os colaboradores para discussão. Então, diante desses temas surgem ações. E vários desses programas surgiram dos temas levantados nesses cafés. E a gente, claro, estrutura isso para que fique claro para todo mundo, com critérios de participação, com o intuito realmente de fazer com que as pessoas se sintam valorizadas de estar trabalhando conosco aqui. O colaborador destaque, ele visualiza um histórico do colaborador, onde ele tem uma participação bastante efetiva dentro da empresa, atende alguns critérios de qualidade, de presença, de processo, para que ele se encaixe nesse colaborador e possa ser votado pelos colegas e ser realmente a referência como colaborador de destaque. Isso tem dado resultado. Sim, a gente tem observado que as pessoas aderem, têm gostado quando a gente tem isso a cada 2 meses, né? Então, esse projeto acontece a cada 2 meses e as pessoas, nesse intervalo, acabam perguntando ou quando vai ter de novo? Quando vai ter, ou mesmo quando o processo está em andamento e tem a votação, a gente vê a movimentação dos colaboradores para que os colegas votem nele. Então, gera uma movimentação e a persistência disso a longo prazo, eu acredito muito nisso. A gente já tem resultados, já tem colhido o resultado disso, mas e eu falo muito isso com a equipe, que a persistência vai fazer a diferença, para que isso vire uma cultura, né? Muito bem, Laís. Quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast Copacol. E quero, antes da gente concluir aqui esse bate-papo descontraído, essa conversa, um espaço para você concluir a sua participação e comentar algo mais que você queira comentar das nossas unidades industriais de peixes de Nova Aurora e também de Toledo. Obrigada, Xavier. Obrigada pelo convite. A gente fica um pouco nervoso de vir aqui, enfim, mas é muito satisfatório a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, poder falar da equipe, falar do trabalho das pessoas. Isso, a ideia é mostrar para o pessoal que está nos acompanhando, né, para o nosso telespectador, né, que acompanha, para o nosso ouvinte, né, como que é feito esse trabalho. Às vezes muita gente pergunta, mas como que é lá dentro da indústria, né? Então nada melhor do que você, que é a gerente, para falar sobre as nossas indústrias de peixes. É importante aproximar essa relação, né, de que as pessoas entendam como que as coisas funcionam. Quando vem o nosso produto lá na gôndola, entendam um pouquinho de como que as coisas, do tanto de pessoas que está envolvido, né? Realmente as pessoas que entram lá no batedor a primeira vez falam, nossa, nunca imaginava que era assim, um processo tão complexo, né? E a gente poder falar um pouquinho é muito satisfatório. Isso tem as questões do controle de qualidade também, né? Porque ninguém pode entrar lá dentro, a não ser quem está trabalhando, né? Tem as questões sanitárias, o controle de qualidade, mas por isso que a gente tem esse espaço aqui no podcast para tentar falar para as pessoas que nos acompanham, né, como que é feito esse processo. Isso aí é muito gratificante poder falar sobre isso. Obrigado pelo convite. Laís, nós que agradecemos a você, muito obrigado a você pela presença, que continue esse trabalho maravilhoso que você está fazendo, que a indústria continue crescendo, o colaborador e também a empresa. Isso aí, e a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado por ter ficado junto com a gente, ouvindo aqui o nosso bate-papo, né, o nosso podcast, e com certeza na próxima semana nós estaremos de volta para mais uma edição, mais um assunto estaremos trazendo para você que nos acompanha no nosso podcast Copacol. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima edição.